Opa, já estamos aí. Olá, Plastilover, tudo bem com você? São 7h51, começando a preparar aí para a nossa live. Já preparei minha colinha ali na lousa, minha colinha aqui no prompter. A tecnologia favorece esses movimentos, né? A gente consegue estabelecer mais ferramentas na proximidade do que seria o comum. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso movimento, né? Oi Simone, tudo bem? Chegando aí. Meio-dia, refrigeração das cordas vocais. Olá, Plastilover, tudo bem com você? São 7h52, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Na semana passada nós estivemos juntos e falamos sobre a necessidade de aquecimento ou refrigeração do molde, né? Frente às características esperadas no produto final e no processo produtivo. Então são essas coisas que nós precisamos considerar quando nós vamos escolher o método de controle da temperatura. E aí não importa muito se... Bom dia, Simone. Não importa muito se aquecimento, se resfriamento, né? O que importa é que a cavidade do molde esteja na temperatura adequada para receber o material no momento do preenchimento. Isso que é o grande lance. E aí existem vários métodos de aquecimento. Várias formas em que você pode transmitir calor ou retirar o calor da região da moldagem de forma que favoreça que, primeiro, o produto final tenha as características requeridas. Lembra disso? Os critérios do produto final são aqueles que devem ser considerados ou os mais considerados no momento da escolha do tipo de controle de temperatura do molde. Mas também precisamos controlar as características do produto final, precisamos considerar as características do processo também, né? Porque afinal de contas, os processos mais rápidos acabam denotando menores custos, né? E a indústria, ela vive de ganho monetário, de dinheiro. E redução de custos significa necessariamente um aumento do ganho, um aumento da quantidade de dinheiro que entra na produção daquela determinada peça. Então, quando a gente fala sobre sistemas de controle de temperatura, precisa ser considerado aí o investimento, o tipo de molde, se é um molde pré-existente, se é um molde em projeto, né? As características do material que vai ser utilizado, as características e os critérios do produto final, e as características e os critérios do processo que será utilizado também, tá bom? Sempre com vistas ao melhor desempenho do todo. Mas vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Orozco, eu já trabalho com plástico há mais de 30 anos, olha que coisa interessante, né? Comecei a trabalhar com plástico lá em 1984, quando comecei a fazer o curso técnico em plástico. De lá para cá, me apaixonei pelo plástico de tal maneira que não saí mais no mercado. E tive a oportunidade, viu? Durante esse tempo aí eu tive a possibilidade de sair do mercado do plástico, mas sou um plastilover. O que eu vou fazer? Eu amo o plástico, né? Eu defendo o uso consciente do plástico, defendo a destinação adequada, né? Eu sempre digo isso nos meus vídeos, né? Eu gosto de falar sobre a economia circular, eu gosto de falar que nós precisamos favorecer que os preceitos da economia circular vivam dentro da nossa sociedade, né? Que seja uma coisa interna de cada um de nós, para favorecer a indústria, para favorecer o consumo dos recursos naturais, né? De maneira que a gente tenha isso o mais otimizado possível. Mas vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre a questão de qual a temperatura ideal que o molde deve estar no momento do preenchimento, né? E, cara, existem vários aspectos que são considerados, né? Eu deixei aqui uma colinha interessante. Tá aqui, ó. A capa da live, né? Mas essa camisa é bem legal que eu tava usando, né? Tipos de aquecedores de molde. Então, são 7h55. Nós estamos falando sobre aquecedores, resfriadores, controles de temperatura do fluido que passa pela cavidade do molde. Mas antes da gente falar isso, existem alguns aspectos relacionados com a construção do molde que precisam ser considerados.
E por que isso? Olha só essa imagem aí, ela é bastante interessante. Quando o material polimérico entra dentro da cavidade do molde, imediatamente, ao ter contato com a cavidade, inicia uma troca térmica. Provavelmente a temperatura com a qual ele vai se deparar é menor do que a temperatura que a massa polimérica está. E nesse momento, o material que encosta no canal, né? Encosta no canal da cavidade, encosta no canal de alimentação, ele imediatamente endurece, resfria, né? Esse resfriamento provoca algum nível de organização molecular que desfavorece o brilho. Também pode ser que aconteça, dependendo do tipo de carga que você estiver utilizando, que favoreça o aparecimento de cargas afloradas, fibras de vidro, fibra de carbono, cargas minerais. Então você pode ter uma piora, na verdade, na superfície do molde, né? A superfície da peça. Então, quando nós estamos falando sobre material plástico, precisamos entender o tipo de fluxo que o material plástico faz dentro da cavidade. E essa imagem é bastante esclarecedora nesse sentido. Então, olha lá, né? O material, na hora que ele toca na cavidade, inicia o processo de resfriamento imediato. Lembrando que o material plástico ele funciona com forma de bala, ele vai pelo centro, depois ele se separa. E essa separação, essas moléculas que encostam no canal, encostam na cavidade, imediatamente perdem velocidade, aumentam drasticamente a viscosidade. Essa junção dessas duas coisas, perda de temperatura mais aumento da viscosidade, diminuição do movimento, pode criar tensões internas. E essas tensões internas vão levar, na verdade, o material a ter certas características como menos brilho superficial e um nível de tensão superficial que pode ser inadequado para o uso. Pode ser que você fragilize, né? Se o choque térmico for bastante evidente, pode ser que você fragilize as características mecânicas da peça, né? Por conta da quantidade de tensão que vai ficar sobre a superfície. Então, quanto menor for esse choque, quanto menor for essa diferença de temperatura, menores serão as tensões, né? Melhor será a organização macromolecular. Um outro dia eu realizei um teste lá junto com os meus meninos e nós injetamos alguns corpos de prova com temperaturas de cavidade diferentes. E foi bem interessante, né? Era um nylon com fibra de vidro. E nós injetamos com água gelada, com água gelada, com água industrial e sem nenhum controle de temperatura, e fomos avaliar as características da peça depois. Em verdade, nós fizemos um ensaio de calcinação do corpo de prova inteiro, né? E fomos ver como que as fibras ficaram. Olha só, que interessante. Nessa região azul que está mostrando aí essa imagem, as fibras ficaram alinhadas de acordo com o fluxo do material. Então o material foi para frente, as fibras estavam alinhadas dessa maneira. Já as fibras mais próximas dessa região central, na área de transição entre o azul e o vermelho, as fibras apresentaram alinhamento, mas dessa maneira assim, ó. Então, em vez de estarem estiradas conforme o fluxo, não, elas estavam como se em movimento, né? Então estava um formato de bala, né? Assim, ó, parabólico, né? Esse formato aqui assim, de parábola. Então, não sei, na superfície linear, na região logo abaixo, né? Logo na direção do centro, em forma de parábola. E mais para dentro do material plástico, na região central dessa área vermelha, realmente as fibras ficaram desorganizadas, né? Então, dependendo do tipo de propriedade mecânica que se requer, você vai alterando a temperatura da cavidade, você pode alterar a organização das fibras, mas também das macromoléculas, e essa organização é determinante para o tipo de propriedade mecânica que se quer. Com água gelada, a espessura dessa área azul foi muito maior, porque as moléculas logo se encontraram, logo pararam de se movimentar e aumentaram a tensão. Com água aquecida, a organização não forma parabólica, né, com água industrial, então a formação parabólica foi maior, o que determinou alguma resistência mecânica. E aí, olha só,
tem a orientação nesse sentido das moléculas que vêm em contato com a cavidade. A orientação nesse sentido das moléculas estão imediatamente abaixo e no estado mais desorganizado das fibras que se encontraram no centro. Quando você tem uma organização de maneira que superfície da peça linear e logo abaixo entrelaçado, você tem uma resistência mecânica nos dois sentidos, no sentido da máquina e no sentido transversal. Então, se é uma propriedade que você requer, você pode organizar a temperatura da sua cavidade segundo a propriedade que você precisa. E aí, a escolha do tipo de aquecimento, a escolha do tipo de fluido que vai fazer a transmissão da temperatura, a transmissão do calor é fundamental. Deixa eu dar uma ligada aqui na colinha. Muitas coisas precisam ser consideradas no momento da escolha, né? Então, sobretudo, precisamos considerar o dimensional dos canais por onde o material vai passar. A distância, né? Então, o dimensional, quando você tem medidas de até 3 milímetros do canal de alimentação, por exemplo, você tem um tipo de aquecimento um tipo de transmissão de calor que vai favorecer. A distância do canal de refrigeração até a cavidade, 3 milímetros é o que se indica, né, por conta da condutividade térmica. Obviamente você tem materiais metálicos com maior capacidade de transmissão de calor e você tem materiais metálicos com menor capacidade de transmissão de calor, né? Uma das ligas metálicas que nós conhecemos e são mais usuais no mercado é de cobre e berílio, né? Então ela perde um pouco na resistência mecânica à abrasão, mas ganha em muito na condutividade térmica. Então, muitas das partes do molde em que você tem, por exemplo, mais espessura da peça e precisa garantir uma maior transição do calor, você utiliza ligas metálicas que favoreçam esse fluxo. Então, a condutividade térmica do material de construção do molde precisa ser considerado na escolha do fluido que vai fazer o controle da temperatura. Quanto mais espessa for a parte da peça que precisa ser controlada a temperatura, né? Então peças de espessuras maiores, você precisa ter mais proximidade do fluido na passagem, né? Seja o fluido, seja o tipo de aquecimento, por exemplo, né? E outra coisa bem importante, né? Na região de emenda dos fluxos, é bem importante que a temperatura seja o suficiente para que ocorra a união sem que ocorra a visibilização disso, né? Sem que depois da peça pronta você consiga enxergar, porque normalmente quando você enxerga, quando você percebe a linha de união, normalmente é uma área de fragilidade mecânica também, né? Porque com temperaturas de massa menor acaba fazendo o que a gente conhece como junta fria, né? Então, por que no resto da peça isso não acontece só nesse ponto? Provavelmente porque nessa região você tem muita proximidade do controle de temperatura, o que vai favorecer a retirada do calor da massa polimérica, e a retirada desse calor aumenta a viscosidade e dificulta a união das fases. Então, na região de emenda, você precisa ter uma temperatura um pouco superior do que nas outras partes do molde. Tá seco hoje, né, rapaz? Tá frio pra caramba aqui em São Bernardo. Tem mais um outro lance. Se você tiver um controle de temperatura que faça grandes variações, aquece de repente, esfria de repente, aquece quando o material entra, esfria quando o material sai. Se você tiver uma região de movimentação do molde, núcleo rotativo, gaveta, entrada de macho, né? Pinos de extração muito justo, tipo lâmina de extração, você pode ter dificuldade no comportamento mecânico do molde, né? Por conta da dilatação e contração dessa região. Precisa tomar bastante cuidado quando você vai fazer então a seleção do tipo de aquecimento, do tipo de controle de temperatura.
quando você tem regiões de movimentação do molde, tá bom? Porque lembra que o metal se dilata com mais evidência do que o plástico, né? O metal é um bom condutor de calor e essas transmissões são rápidas, né? E de repente no movimento de gaveta ou um movimento de núcleo rotativo você pode ter um desgaste além do que precisava, além do que deveria até na região do molde. Deixa eu vou mostrar um videozinho aqui rápido, é até bastante simples o vídeo. É um que mostra a circulação do fluido pela cavidade no momento da injeção, né? Eu gosto desse videozinho, ele é simples, mas ele é bastante ilustrativo, né? A gente percebe que existe um fluxo de entrada e saída de água, e nesse movimento da entrada e saída da água, do óleo, do vapor, né? Você tem a retirada ou o controle da temperatura. Verifiquem que o material, quando ele entra dentro da cavidade, ele está no estado fundido, né? E estar no estado fundido necessariamente significa que ele está mais quente do que o molde. Então, o material também vai aquecer a cavidade do molde, né? Então, muitas vezes as pessoas falam para mim, pô, Marcelão, eu coloquei água gelada lá e minha peça ainda está saindo torta e tal. Aí tem a ver com isso, né? Com a distância da passagem do fluido para a cavidade. Se ele for distante, muito distante, por exemplo, você não vai ter um controle efetivo. O efeito do material aquecido sobre a cavidade vai ser maior do que o efeito do fluido sobre a refrigeração, sobre o controle da temperatura, né? E que tipos de... Então, hoje, né, nós estamos falando sobre os sistemas de aquecimento, os sistemas de controle de temperatura para as cavidades do molde, e são várias as possibilidades, né? Nós temos aquecedores a óleo quente, nós temos aquecedores a vapor, nós temos aquecedores a água quente e temos aquecedores a indução, né? E isso é uma coisa relativamente nova no mercado. Cada um desses tipos de aquecimento apresentam características que são pertinentes à produção de materiais poliméricos. Mas vejam, o custo de implantação é diferente, a capacidade calorífica é diferente, o quanto você vai obter de resultado final é diferente, as manutenções necessárias serão diferentes e todas essas coisas precisam ser consideradas no momento. E a gente vai trocar uma ideia rapidinho sobre essas coisas. Beleza? Vamos lá falar do primeiro sistema mais conhecido, que é o sistema de aquecimento com água quente. Então os sistemas com água quente normalmente são pressurizados e há que se tomar bastante cuidado com esse sistema. Porque para a gente conseguir as temperaturas que atualmente esse tipo de aquecedor chega, nós precisamos ter sistemas de segurança capazes de suportar as pressões do sistema. Ora, veja, né, à medida que você sobe a pressão do sistema, você é capaz de elevar a temperatura de ebulição da água, né? E dessa forma, você mantém a água a temperaturas maiores. Para os aquecedores a água, conseguimos temperatura até na casa dos 160 graus Celsius, né? E olha que é bastante isso daí. Então, para materiais de engenharia, por exemplo, essa temperatura é super adequada, né? Se você conseguir que a cavidade chegue até essa temperatura, até para materiais com cargas minerais, fibra de vidro, né? Me recordo de injetar uma chave de seta que tinha perto de 50%, 50 partes de fibra de vidro longa na massa polimérica, que era o nylon, né? E nós precisávamos que o molde ficasse entre 120 e 130 graus para garantir que não existisse afloramento. Naquela época ainda não existia esses sistemas de aquecimento à água que garantisse esse nível de aquecimento, esse nível de controle. Então nós usávamos aquecedor a óleo, né? Nos dias atuais isso já pode ser alterado, você já consegue ter sistema de aquecimento à água que chega a isso aqui. Mas veja,
é o limite da temperatura. A partir daí você não consegue mais ter uma condição de troca de calor, porque a água vai ebulir e vai gerar vapor. E aí a quantidade de calor que o vapor troca com a cavidade é diferente do que a quantidade de calor que a água troca. E se você tiver um entremeio líquido-gás, né, essa troca de calor ela vai ser inconstante, então você vai ter problema no seu sistema. Então, se você precisa de mais do que 160 graus, é recomendado outro método de aquecimento. Um outro limitante para a utilização desses sistemas é a corrosão, né? Nós sabemos que a presença de água, sobretudo aquecida, nas regiões de passagem que são construídos por aço, ferro, há normalmente a formação daquela calcificação, que é uma película, né, de cristais, normalmente cálcio, né? São sais presentes na água, e essa cristalização, essa calcificação, ela vai piorar a troca de calor. Então, de vez em quando, há necessidade de limpeza dos dutos de passagem, dos sistemas, dos canais de refrigeração do molde, também do sistema de aquecimento da água. Olha que da hora! Então, aquecedor da água é muito legal, até 160 graus. Você precisa considerar que o custo de instalação é menor, ele é mais econômico, é mais limpo, mas também tem uma limitação de temperatura, você não vai conseguir ir além disso. Outra coisa, você corre o risco de, além de corrosão do sistema de refrigeração, ocorre o risco de formação de calcificação, o que vai dificultar bastante a troca de calor com o molde, com a cavidade. E além disso, você precisa considerar que a água precisa ser tratada, é uma água especial. Para cada tipo de aquecedor, para cada fabricante, existe a sua recomendação. Siga a recomendação do fabricante. Alguém já estudou isso antes e sabe do que está falando. E obviamente você precisa considerar também que o fabricante seja respeitável, né? Tenha respeito no mercado, esteja já consagrado como um fornecedor de serviços de qualidade. Outro dia eu estava fazendo uma live e fui trocar de slide e acabei apertando aí o X. Cara, isso foi um transtorno, porque no Insta você tem um tempo, né, para utilização. Eu vou falar aqui do aquecedor a vapor, primeiro do aquecedor a óleo. Tem uma característica no vapor que a temperatura de trabalho pode ser bem maior do que a temperatura de trabalho com a água. E também um outro lance é que a capacidade de troca de calor do vapor é muito maior do que a da água. É pelo menos 30% maior do que a da água e chega a ser 3 vezes maior do que a do óleo. A capacidade de troca. Mas também ele perde muito dessa capacidade ao longo do circuito. Então, os circuitos mais longos, no final do sistema, tem uma grande possibilidade da água já ter sido condensada, né? E aí a velocidade de passagem é bem importante. Quando que se utiliza isso? Quando você tem um vapor à sua disposição, né? Porque se você tiver que implantar esse sistema, o sistema de implantação é bastante caro. Nos dias atuais já existem caldeiras menores, né, que podem ser instaladas ao lado da máquina injetora, conforme mostra essa imagem aí. Mas ainda assim, é um equipamento bastante caro. Tem uma coisa interessante sobre o sistema de aquecimento a vapor, que ele consegue fazer a troca de 9 graus Celsius por segundo. Isso é uma capacidade calorífica bastante grande no vapor. As outras características se relacionam com o sistema de água quente, que é a possibilidade de corrosão do sistema, que é a possibilidade da presença de calcificação dos canais, e você precisa garantir que a água que está sendo utilizada para esse fim seja a melhor possível. Comumente, água sem minerais e ainda com algum tratamento de lubrificação para garantir, né, que os sistemas se mantenham intactos, íntegros. O equipamento também é bastante caro. E aí, como que funciona esses sistemas? É importante salientar isso, né? Você faz um fluxo de vapor passar pelo molde instantes antes da entrada do material. E dessa maneira você otimiza tanto o uso do vapor,
quanto a qualidade da temperatura da cavidade. Então, abriu o molde, extrai a peça, instantes antes do molde fechar, passa o vapor. Nos lados que precisam, obviamente. Se precisar de aquecimento do lado macho e fêmea, você precisa considerar isso. No momento que o molde fecha, o vapor está passando, injetou o material, preencheu a cavidade, cessa a passagem do vapor e aí o molde perde a temperatura e as moléculas vão se ajeitar adequadamente e o nível de tensão também vai ser reduzido. Mas lembra disso daí? Você precisa considerar as características do material. Materiais semicristalinos, eles precisam de um tempo para que as moléculas se organizem e formem os cristais. E esses cristais aqui vão dar características como módulo de elasticidade elevado, resistência à tração elevada, né? Estabilidade dimensional. Quando você fala com materiais amorfos, né? A organização das moléculas vai favorecer as resistências mecânicas, como resistência ao impacto, por exemplo, brilho superficial e transparência. Então, garantir que a temperatura da cavidade esteja de acordo com o material no momento da injeção é fundamental. E se você tem a possibilidade de intercalar passagem de vapor e não, isso favorece bastante o fluxo. Beleza? Tem um outro tipo de aquecedor, que é o aquecedor a óleo. E aí, cara, ele tem uma série de características que são consideradas na escolha, né? A temperatura que isso vai chegar também é muito maior, né? Temperaturas acima de 350 graus. Ora, se para a água aquecida é muito indicado para materiais de engenharia, aí Marcelão, por que você está falando material de engenharia? Por que você não... Por que os outros materiais não podem? Cara, pode sim. Depende de que tipo de propriedade que você precisa do seu produto final. Mas, em verdade, os materiais de engenharia são aqueles cuja temperatura de reflexão térmica fica entre 120 e 150 graus, que é essa temperatura que a peça deve ser extraída. Porque se você extrair a peça acima da temperatura de deflexão térmica, ela vai se deformar. Não é isso mesmo? Já os materiais de alto desempenho, essa temperatura é muito superior, né, a materiais de alto desempenho como PIC, ou poliéter cetona, em que ela ultrapassa os 300 graus de uso contínuo. Então você precisa ter no molde temperaturas muito maiores para que o nível de organização molecular seja o suficiente para garantir essas propriedades no material. Mas também a instalação desses sistemas é mais onerosa do que a instalação de água quente, por exemplo. É verdade isso, né? Os sistemas de óleo pressurizado e aquecido, eles são mais efetivos do que os de água aquecida, né? Reduzem muito a possibilidade de corrosão ou calcificação dos dutos, dos canais de alimentação, da refrigeração, né? Do próprio equipamento em si. Mas tem um lance. A partir de 150 graus, dependendo do tipo de óleo que você utiliza, e eu me recordo que nós utilizávamos o Thermi-AE, eu nem sei se esse modelo ainda existe. O Thermi-AE acima de 150 graus, cara, já ficava aquele cheiro de óleo na oficina, né, na área de transformação. E tem um lance, né? Quando esse cheiro, né, quando esse odor de óleo quente começa a ficar evidente, na região onde ele está ocorrendo o aquecimento do óleo, ele pode atingir o ponto de fulgor. Isso é um perigo muito grande. Eu já enfrentei, infelizmente eu enfrentei esse tipo de coisa, né, na empresa que eu trabalhava. Era, em verdade, uma máquina extrusora de sopro e o cilindro de plastificação para PVC, ele era aquecido a óleo e a temperatura que nós usávamos era entre 150 e 170 graus com aquecimento a óleo. Lembra lá, 150, 170 já tem o cheiro? Se tem o cheiro, tem a evaporação. Tem a formação de vapores. Na região mais próxima do recipiente, da ligação das mangueiras, essa concentração de vapores é maior. Concentração de vapores com fagulha, né, com a ignição, não deu outra, né? O equipamento pegou fogo
E cara, foi muito assustador, porque o óleo não apaga o fogo com facilidade, né? Você precisa de ter um sistema de contenção de chama específico, né? E nós estragamos aquele aquecedor. Além de todo o susto que passamos, ainda estragamos o aquecedor, porque nós colocamos nós apagamos o fogo com extintor por pó, e o pó contaminou o reservatório de óleo, né? E estragou as partes da peça. Foi uma coisa muito triste mesmo. Mas você vê, o risco que se corre quando o controle, né? Me recordo do seguinte, no caso do PVC tem um lance. 70% do calor do processo é gerado por cisalhamento. E se o óleo está aquecido lá em torno de 150, 170 graus, em verdade, algumas partes do cilindro de plastificação, a temperatura era muito maior, né? O óleo mais funcionava como um retirador de calor do que um aquecedor. Aquece no começo, mas depois que o processo pega no breu, né? Que o bicho pega mesmo, ele começa a retirar o calor do sistema. Essa mesma característica não se revela verdadeira nos conjuntos do molde de injeção, né? No molde de injeção, o tempo de fluxo do material dentro da cavidade é muito menor, então o cisalhamento que esse material promove também vai ser menor do que ele promove dentro do cilindro de plastificação. Então aí nesse caso é fundamental o uso de óleos que garantam uma estabilidade térmica pertinente do sistema, né? Outra coisa que precisa ser considerada quando a gente está falando de aquecimento a óleo é que os canais de transmissão, né, os canais de passagem do óleo, não podem ser muito pequenos, porque senão você perde a capacidade calorífica do óleo, né? Ele tem uma certa condição de transmissão de calor, mas em canais mais espessos. Menores de que 3 milímetros você começa a ter problemas com transmissão de calor. Ou seja, então você precisa de um molde aquecido, precisa que a temperatura seja maior do que a utilizada com água pressurizada, por exemplo, mas o problema não está no método de aquecimento, não está no fluido de aquecimento, o problema está no dimensional do canal de refrigeração. Ou também na proximidade do canal com a cavidade. Cavidades maiores, você tem que ter canais mais próximos. Coisa interessante. Então você está fazendo, por exemplo, um balde, né? Tem esse formatão aqui. O sistema de controle de temperatura, ele tem que estar em torno do macho. E não aquele modelo que entra e sai apenas, porque a distância é muito grande e aí você não consegue roubar o calor lá da cavidade, né? É muito longe. Então você tem que ter um sistema que vá assim e retorne. Outro lance. Se é uma peça desse formato, né? O sistema de aquecimento ele entra por baixo ou entra por cima e desce? Cara, você precisa considerar onde você precisa de mais temperatura. Normalmente você precisa de mais temperatura nos pontos mais distantes da entrada de material. Então, aquela ideia de que a temperatura no molde tem que ser igual em todas as partes, também ela não é muito verdadeira. Você precisa ter temperatura adequada ao tipo de fluxo necessário naquela parte específica. Regiões mais espessas, provavelmente menos controle de temperatura. Regiões mais finas, maior proximidade do canal de passagem do líquido, de aquecimento, de refrigeração, de controle de temperatura, distâncias menores para garantir a efetividade dessa troca de calor. Na região de linha de união, você tem que manter a temperatura da massa polimérica de tal maneira que você não perca a viscosidade a ponto de formar a linha de junção fria. Então, o controle da temperatura deve ser considerado em cada uma das partes do molde segundo a característica da cavidade, segundo o tipo de material que está sendo utilizado, segundo o dimensional dos canais de passagem do sistema de controle de temperatura, seja água, óleo, vapor, e também o tipo de aço, que foi o tipo de material metálico. Eu falei aço, mas eu lembrei logo do cobre e berílio. Então, o tipo de material que está sendo confeccionado aquela parte. Beleza? Vamos para uma próxima
Tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês e que diz respeito a um outro método de aquecimento que é o por indução. O método de aquecimento por indução, ele tem como característica um custo bastante elevado, e as temperaturas que se pode chegar são muito maiores, acima de 400 graus Celsius. Quando que isso é necessário? Cara, quando você vai processar, por exemplo, materiais termofixos, né? Dependendo do tipo de material, da quantidade de carga que ele tem, o molde pode chegar a temperaturas bastante elevadas. E olha, eu não estou falando dos convencionais, os baquelite da vida, que aí 150, 160 graus é suficiente, ureia, melamina 190, 200, né? Mas existem materiais cujo fluxo, por exemplo, Teflon. O Teflon precisa de temperatura acima de 400 graus. Olha que coisa interessante. E esse método de aquecimento por indução, ele pode garantir temperaturas bastante elevadas e que vai permitir fluxo desses materiais. O Teflon é um material que quase nada flui. A presença do flúor inibe muito a movimentação das moléculas, né? E aí você precisa de muita energia para essas moléculas para que elas possam fluir a contento. Tem um videozinho que o pessoal da técnica é fantástico, viu? Cara, eles não me deixam na mão. Dá uma olhadinha nesse videozinho aqui, a gente consegue ver como funciona o sistema, né? Então o sistema de indução, ele pode ser por bobina eletromagnética, e essa bobina eletromagnética faz a transmissão de ondas e aquece toda a região com a qual ela tem contato. Mas também pode ter resistências que vão induzir o calor na direção da cavidade. E aí você garante que o fluxo do material dentro da cavidade seja o mais uniforme possível. E por que eu falei de termofixo? Porque o material termofixo precisa de temperatura para continuar fluindo, né? Se ele está em processo de fluxo, de preenchimento da cavidade, e ele perde calor e ele inicia os processos de cura, cara, é impossível que você garanta o preenchimento de uma cavidade desse tipo aí, né? Você vai acabar perdendo o calor e o material vai endurecer dentro da cavidade e você vai ter muita dificuldade para retirar essa peça parcial de dentro da cavidade, né? Quem já trabalhou com termofixo sabe do que eu estou falando. Mas um outro método e esse método é o método mais caro, né? Esse que eu estou mostrando no vídeo. Mas tem uma outra maneira de você aquecer por indução. Você coloca um sistema de aquecimento na frente da cavidade. Então imagina, seu molde abriu, né? Retirou sua peça, você desce o sistema de aquecimento, e aí pode ser robotizado, e isso faz bastante diferença. Desce lá, fica na região da superfície do molde, aquece toda a superfície. Essa indução, ela é bastante rápida, dependendo da distância que você tiver, claro, né? Desceu, aqueceu a superfície, você retira as bobinas de aquecimento, fecha o molde e injeta o material. Lembrando que o próprio material vai fazer a parte de roubar o calor da cavidade. Aguinha. Eu acho que é isso aí, galera. Ou então, no dia de hoje nós falamos sobre os tipos de aquecimento que podem ser utilizados para os moldes de injeção, né? Eu comentei também sobre a possibilidade de aquecimento dos sistemas, dos conjuntos de plastificação. Disse que o sistema de aquecimento, o sistema de controle de temperatura mais indicado deve ser considerada o tipo de construção de molde, a proximidade do canal do controle de temperatura da cavidade, né? Quanto mais perto, mais efetivo o controle da temperatura. Falei sobre a questão do tipo de aço, o tipo de metal utilizado na cavidade e na construção do aquecimento. Disse que quanto maior as cavidades, mais próximos da região de passagem do material, esse circuito de refrigeração, esse circuito de controle de temperatura deve estar. E aí eu falei de 4 tipos de sistemas de aquecimento de molde que são conhecidos e encontrados no mercado. Que são água aquecida pressurizada. O custo de instalação é relativamente baixo quando comparado com os demais. A temperatura que se chega é até 160 graus e tem uma capacidade calorífica média, né? Tem como inconveniente
oxidação do sistema, né? E também a formação de calcificação, e isso pode dificultar bastante. Falei de um outro sistema de aquecimento que é por vapor, é o mais antigo desses sistemas, há muito tempo se utiliza. Recentemente eu visitei uma empresa de produção de peças injetadas em EPS, isopor, e o sistema de aquecimento do molde é a vapor, mas também o sistema de injeção das pérolas, né, das bolinhas do isopor para dentro da cavidade, o transporte também é por vapor, é uma coisa interessante isso daí. Falei do sistema de aquecimento a óleo, e esse sistema tem como vantagem as temperaturas que podem chegar aí na casa de 320, 350 graus, né? Eu falei que para a água aquecida o ideal é que você utilize os materiais de engenharia por conta do HDT que eles apresentam, né? Mas existem materiais de engenharia com cargas especiais que suplantam essa temperatura e aí você precisa migrar da água para o óleo. O óleo tem como vantagem que ele vai dar menos manutenção, né? Não vai provocar a corrosão do sistema, mas vai provocar um outro aspecto relacionado com a segurança, que é a liberação de fumos fumos voláteis que podem causar incêndio. E eu vivi essa situação e ela é periclitante. E quando que você utiliza óleo? Para materiais de alto desempenho, materiais cuja temperatura de formação térmica ultrapassa os 280 a 330 graus, né? O poliéter, éter cetona, o PPS são materiais com esse tipo, sobretudo aqueles com carga mineral ou fibra de vidro longa, né? Nós tivemos o contato com o polissulfeto de fenileno, que é o PPS, com 30% de carga mineral e 50% de fibra de vidro, né? Então você precisava mesmo que o molde estivesse bem aquecido no momento da injeção. É um material extremamente rígido quando ele está no estado resfriado. Mas para chegar nessa condição, você tem que garantir que a cavidade seja preenchida, e aí o aquecimento a óleo faz toda a diferença. E o sistema de aquecimento por indução, que é um sistema de aquecimento que você pode montar em torno da cavidade, dentro da cavidade, ou até aquecer a cavidade externamente por movimentos robóticos. E eu falei movimentos robóticos porque, é claro, a temperatura que isso vai chegar para induzir a temperatura do molde até onde você precisa, e pode chegar até 400 graus Celsius, é muito, muito perigoso, né? Então, tomar bastante cuidado quando você vai escolher o seu sistema de controle de temperatura dentro da cavidade, porque isso vai influenciar no custo de implantação, vai influenciar, né, nos riscos envolvidos do uso do sistema, vai influenciar sobretudo nas características do produto final. Porque esse desenho que está na tela aí, ele demonstra que quando o material encosta na cavidade, imediatamente ele perde calor, perdendo calor ele perde fluidez, né? A viscosidade aumenta, e se a viscosidade for maior do que a capacidade de preenchimento do molde, você vai acabar compensando com pressão de injeção, pressão de preenchimento. E essa compensação vai elevar o nível de tensão interna do material, que vai fragilizar o produto final. Beleza? Falei mais do que a nega do leite hoje, hein? E aí? Espero que tenha dito tudo que precisava ser dito. Espero que você goste do conteúdo, né? Se você tem alguma dúvida sobre isso ainda, não morre com a dúvida, dá um toque para mim. Manda um e-mail lá para marcelo.orosco@c3p2.com.br, né? Se você tem alguma história para compartilhar, como essa do incêndio na máquina de PVC que eu sobrevivi, que nós todos sobrevivemos, aliás, nesse evento ninguém se machucou, né? A brigada de incêndio agiu conforme deveria. Se você tem uma história desse tipo ou alguma curiosidade para compartilhar, compartilha comigo. O compartilhamento das informações favorece com que mais pessoas tenham conhecimento técnico na transformação de plásticos e ganhem dinheiro com isso, né? Nós sabemos que quanto conhecimento nós temos e quanto maior a nossa capacidade de transformar esse conhecimento em atitude, isso favorece a nossa ascensão na carreira. Beleza? Deixa o seu like aí, né? Dá o seu joinha. É o maior prazer estar falando com vocês mais uma vez. E se precisarem de mim, podem contar comigo. Um grande abraço do Orosco. Fiquem com Deus.